Quando ele vê a cena, a viúva magra, suja de fuligem, comendo restos do prato dele, fica em choque. Não sente raiva dela, mas da crueldade da situação. A chuva começou antes do jantar. Meus caros ouvintes, inscrevam-se no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Vamos lá! Helena ouviu o trovão lá de dentro da cozinha, onde ficava de pé ao lado da pia, esperando. Esperando como esperava toda noite, toda semana, todo mês, desde que chegara à fazenda Santa Aurora. Esperando o silêncio se instalar na casa grande, esperando as vozes dos outros se apagarem, esperando o barulho de cadeiras arrastadas e passos pesados sumindo pelo corredor. Só então era a vez dela. Não havia um relógio na cozinha, mas o corpo de Helena já sabia a hora. Sabia pelo cheiro de gordura fria que subia das travessas esquecidas sobre o fogão. Sabia pelo jeito que a chama do lampião chispava quando o vento entrava pelas frinchas da janela. Sabia, sobretudo, pelo peso que crescia no estômago, não de fome, embora fome houvesse, mas de algo mais difícil de nomear. Uma espécie de vergonha que vinha de fora, que alguém tinha colocado ali dentro dela aos poucos, colher por colher, dia após dia. Pode comer. A voz de Matilde não precisava ser alta para cortar. Era baixa, quase um sussurro, e tinha bordas afiadas. A governanta apareceu na porta da despensa com o mesmo avental escuro de sempre, os cabelos presos com força excessiva, os olhos percorrendo a cozinha como se estivessem fazendo uma vistoria. Helena se aproximou do fogão sem responder. Aprendeu cedo que responder não adiantava. Na travessa maior havia arroz grudado nas bordas, algumas cascas de abóbora e um pedaço de carne com mais tendão do que músculo. Na menor, feijão já frio com uma película de gordura branca por cima. Helena pegou a colher de pau que ficava pendurada no gancho e começou a servir no prato de estanho. O mesmo prato todo amassado de uma queda que acontecera meses antes e ninguém tinha se dado ao trabalho de trocar. Rápido, disse Matilde, sem olhar. E se alguém perguntar, você já jantou? Helena não disse nada. Comeu em pé, encostada na pia, olhando para a janela onde a chuva desenhava riachos no vidro sujo. O arroz estava ressecado. A carne precisou ser mastigada por muito tempo antes de descer. O feijão tinha um gosto metálico, de panela velha. Ela comeu tudo assim mesmo, devagar, porque era o único momento do dia em que ninguém estava mandando ela se apressar para outra coisa. Quando terminou, lavou o prato, lavou a colher, colocou tudo de volta no lugar. Matilde já tinha sumido. Helena secou as mãos no pano de prato, apagou o lampião menor e foi em direção ao seu quarto. Não era bem um quarto. Era um cômodo nos fundos da cozinha, separado dela por uma porta que não fechava direito, com uma janelinha pequeníssima voltada para o muro de pedra do lado de fora. Havia uma cama estreita, um cobertor de lã surrado e um prego na parede onde ela pendurava seus 2 vestidos. Era dezembro. A noite estava quente por baixo da chuva. Helena se deitou vestida e ficou olhando para o teto de madeira escura, ouvindo o barulho da água caindo no telhado. Pensou em Antônio, como pensava toda noite antes de dormir. Não com aquela dor aguda do começo que parecia uma faca no peito. Com o tempo, a dor tinha mudado de forma. Virou uma pedra, pesada, opaca, constante. Antônio tinha morrido havia 18 meses, levado pela febre em menos de uma semana, e ela tinha ficado sem nada, sem terra, sem dinheiro, sem família por perto, sem filho. A irmã dela vivia longe demais e tinha problemas próprios. A família de Antônio nunca a tinha aceitado de verdade, e depois do velório foram sumindo, um a um, como se ela fosse um constrangimento do qual precisavam se livrar. Então, apareceu a oferta da fazenda Santa Aurora, trazida por um homem do mercado que conhecia alguém que conhecia alguém. Trabalho de doméstica, comida e cama garantidas. Ela não tinha condição de recusar.
Chegou numa tarde de sol, com uma trouxa pequena debaixo do braço, e a primeira pessoa que encontrou foi Matilde. A governanta a mediu dos pés à cabeça com um único olhar. Você não tem experiência, disse. Tenho força e disposição, respondeu Helena. Aqui não é lugar para orgulho, retrucou Matilde. Você vai fazer o que eu mandar, quando eu mandar, do jeito que eu mandar. E vai ficar feliz com isso. Helena ficou. Não de felicidade. Ficou porque não tinha para onde ir. Nos meses que se seguiram, aprendeu a anatomia da invisibilidade. Aprendeu que havia um modo de se mover pela casa sem ser notada, de responder sem contestar, de engolir palavras que queimavam a garganta. Aprendeu o ritmo das refeições, café da manhã, almoço, jantar e o lugar que lhe cabia em cada uma delas. Nenhum. Ela preparava, ela servia, ela limpava. E depois, quando todos estavam satisfeitos e os pratos lavados, ela comia o que sobrava. Matilde fazia questão de deixar isso claro, não apenas na prática, mas nas palavras. Você não é família, disse uma vez, enquanto Helena dobrava toalhas na lavanderia. Não é empregada de confiança, não é nada. Você é uma agregada de favor. Não esqueça disso. Helena não esquecia. Era difícil esquecer quando o próprio prato amassado te lembrava a cada noite. O que Matilde não sabia, ou sabia e não se importava, era que Helena não era burra. Tinha aprendido a ler com o pai, um homem simples que acreditava que leitura era a única herança que não podia ser roubada. Tinha casado com Antônio por amor genuíno e vivido ao lado dele com uma dignidade que a pobreza nunca conseguiu apagar completamente. Dentro do cômodo escuro dos fundos, debaixo do cobertor surrado, havia uma mulher inteira. Magoada, exausta, mas inteira. Ela só tinha esquecido disso. Naquela noite de dezembro, com a chuva batendo forte no telhado, Helena estava quase dormindo quando ouviu um barulho diferente. Não era trovão, era uma porta. A porta do jardim, que ficava na lateral da cozinha e que ela tinha certeza de ter fechado com o ferrolho antes de ir para o quarto. Ficou imóvel, esperou. Passos, pesados, mas não apressados. Alguém que entrou sem hesitar, como quem conhece o caminho. Ela se levantou devagar, pegou o lampião do chão, acendeu com o fósforo que guardava na beirada da cama, empurrou a porta do cômodo com cuidado e olhou para a cozinha. Havia um homem parado no meio dela, estava encharcado, chapéu na mão, gotas de chuva escorrendo pelo rosto, botas lamacentas. Tinha uns 30 anos, talvez um pouco mais, ombros largos e um jeito de estar parado que não era arrogância, era simplesmente presença. Olhava em volta da cozinha com uma expressão que Helena levou um segundo para identificar. Ele estava vendo a travessa no fogão, as cascas, a gordura, o prato de estanho amassado na pia. E então os olhos dele encontraram os dela. Helena sentiu o coração acelerar. Pensou automaticamente que havia feito algo errado, que seria repreendida, que seria mandada embora naquela mesma noite, na chuva, sem ter onde ir. Mas o homem não disse nada por um momento longo. Depois perguntou com uma voz baixa e muito quieta: Você jantou isso? Helena abriu a boca, fechou. Lembrou o que Matilde sempre mandava dizer. Eu já jantei, sim, senhor. O homem olhou para o prato de estanho, para as cascas frias, para ela de pé com o lampião na mão, o vestido desbotado, o cabelo preso com um pedaço de barbante. Não, disse ele devagar. Você não jantou. E então Helena percebeu com um frio estranho misturado ao calor da noite que estava olhando para o novo dono da fazenda Santa Aurora e que ele estava com vergonha, não dela, da casa. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. O pão e a cadeira. Miguel Soares tinha voltado à fazenda Santa Aurora sem avisar. Era seu costume. Aprendeu na cidade que avisos demais davam tempo demais para que as pessoas arrumassem as coisas que não queriam que você visse.
Ele não era homem de armadilhas, mas era homem de verdade. E a verdade, na maioria das vezes, morava no que não estava arrumado. Então entrou pela porta do jardim na chuva, encharcado e cansado de uma viagem longa, e encontrou a cozinha da sua fazenda com uma mulher jovem e magra, comendo sobras frias de pé, sem talheres, no escuro. Ficou parado olhando para ela por um segundo, que pareceu muito maior do que era. A mulher segurava um lampião com as duas mãos, como se precisasse de algo para segurar. Os olhos dela eram castanhos e tinham dentro uma expressão que ele conhecia bem. Tinha visto nos olhos de trabalhadores tratados como ferramentas, nos olhos de gente que aprendeu a esperar castigo de toda situação inesperada. Ela estava com medo dele. Isso o incomodou mais do que tudo o mais. "Pode me dizer seu nome?" perguntou ele. A mulher hesitou. "Helena." "Senhor." "Helena." Ele repetiu o nome como quem está testando o peso de uma coisa. "Quanto tempo você está aqui na fazenda?" "8 meses, senhor." "E toda noite é assim?" Ela não respondeu. A resposta estava no jeito que desviou o olhar. Miguel tirou o chapéu encharcado, colocou na mesinha perto da porta, foi até o fogão, levantou a tampa da travessa e olhou para o que havia dentro. Cascas de abóbora, um pedaço de gordura coagulada, arroz ressecado raspado das bordas. Fechou a tampa com um cuidado que era quase mais expressivo do que se tivesse batido. "Onde fica o pão?" perguntou. "Na despensa, mas a dona Matilde." "Onde fica a despensa?" Helena apontou. Ele foi. Voltou com um pão que ainda estava morno, envolvido num pano de linho e com um pedaço de queijo amarelo e um jarro de leite. Colocou tudo sobre a mesa da cozinha. A mesa grande onde Matilde e as outras empregadas de confiança almoçavam, a mesa que Helena passava a vida limpando, mas nunca usava para comer. Puxou uma cadeira. "Senta." Helena não se moveu. "Senhor, não é necessário. Eu já..." "Helena." A voz dele não era dura, mas era definitiva. "Senta na cadeira." Ela sentou na beirada, a coluna reta, as mãos no colo. O jeito de quem está num lugar onde não deveria estar e sabe disso. Miguel foi até o armário de louça, o armário que ficava na sala de jantar e que Helena tinha polido até brilhar não mais de 2 dias antes, e voltou com um prato de porcelana branca com borda azul, uma faca e uma colher de prata. Colocou tudo à frente dela, cortou o pão, serviu o leite num copo de vidro, empurrou o queijo para perto do prato. Helena olhava para a mesa sem conseguir olhar para ele. "Come", disse Miguel, sentando do outro lado, com apenas o jarro de água que encheu para si mesmo. "O senhor não vai comer? Já comi na estrada. Come!" Ela pegou a faca com um cuidado excessivo, como se o objeto fosse estranho. E era, de certa forma. Há 8 meses ela comia com colher de pau ou com as mãos em pé, na pressa. A faca de prata parecia uma coisa de outro mundo. Cortou um pedaço de pão, colocou na boca. Era o melhor pão que ela comia em meses. Quente, macio, com casca crocante. Sentiu os olhos queimarem e ficou com raiva de si mesma por isso. "Como você foi parar aqui?" perguntou Miguel. Não era uma pergunta de patrão avaliando empregada. Era a pergunta de alguém que tinha curiosidade de verdade. Helena limpou a boca antes de responder. "Fiquei viúva. Não tinha como me sustentar. Apareceu a oferta e eu aceitei." "Seu marido morreu há quanto tempo?" 18 meses. "Filhos?" "Não." Ele assentiu devagar. Ficou quieto por um momento, olhando para a janela onde a chuva continuava a bater. "Meu pai administrou essa fazenda por 40 anos. Disse por fim, não exatamente para ela, mas para o ar. Não era um homem mau, mas tinha ideias sobre como as coisas deveriam funcionar que eu nunca concordei. Fui para a cidade tentar construir algo diferente." Fez uma pausa. "Voltei porque ele morreu há 3 meses e a propriedade é minha agora."
E porque quero que ela funcione de um jeito que eu consiga respeitar. Helena o ouvia comer o pão e ouvir isso ao mesmo tempo. Matilde está aqui desde antes de mim? Perguntou ele. Desde muito antes, pelo que entendo. Ela que determinou. Isso? Um gesto vago em direção ao fogão, às cascas. Helena considerou a resposta com cuidado. A dona Matilde tem o modo dela de organizar a casa. Miguel olhou para ela com uma expressão levemente divertida, como quem reconhece diplomacia quando a vê. Isso foi uma resposta muito cuidadosa. Ela ainda é a governanta, senhor. Por enquanto, disse ele. E havia algo no tom que não era ameaça, mas era certeza. Ficaram em silêncio por um tempo. Helena terminou o pão, o queijo, o leite. Comeu tudo sem pressa, sentada com talheres, num prato que não estava amassado, coisas simples que tinham se tornado extraordinárias. Quando terminou, levantou para lavar o prato. Deixa, disse Miguel. Não posso deixar a louça suja, senhor. Amanhã tem quem lave. Agora vai descansar. Helena hesitou à beira da pia. O senhor vai querer um quarto preparado. A dona Matilde tem a chave do... Eu conheço minha própria casa, Helena. Já vou me virar. Ele se levantou também e ela percebeu que era alto, mais alto do que parecera à primeira vista. Uma coisa antes de você ir. Ela esperou. Enquanto eu for o dono dessa fazenda, disse ele, e havia uma seriedade nua nas palavras, sem dramaturgia, sem performance. Ninguém vai viver de sobras dentro desses muros. Isso não é promessa de patrão para empregada. É o jeito que as coisas vão ser. Helena assentiu. Não conseguiu dizer nada. Foi em direção ao seu cômodo escuro, e quando chegou à porta, ouviu ele dizer baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Como isso aconteceu na minha casa. Ela entrou, fechou a porta, se sentou na cama estreita. Ficou muito tempo acordada naquela noite. Não de ansiedade, de algo que levou um tempo para identificar, porque fazia muito tempo que não sentia. Era a sensação de ter sido vista, não como agregada, não como problema, não como uma boca a mais que precisava ser justificada, como uma pessoa. E isso, descobriu Helena naquela noite de chuva, era ao mesmo tempo o presente mais simples e o mais avassalador que alguém poderia receber. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. A mulher no espelho. Na manhã seguinte, Matilde acordou mais cedo do que de costume. Havia algo diferente na fazenda e ela sentiu antes de entender o quê. Uma alteração no ritmo do ar, uma perturbação no padrão silencioso da casa. Levantou, vestiu-se, prendeu os cabelos com a firmeza habitual e foi em direção à cozinha, onde esperava encontrar Helena acendendo o fogão e aquecendo água para o café como todo dia. Em vez disso, encontrou Miguel sentado à mesa com uma xícara na mão, lendo os papéis da fazenda que tinham ficado jogados na estante do escritório nos últimos meses, sem que ninguém tocasse. Matilde parou na entrada. Seu Miguel! A voz saiu controlada, mas havia um microsegundo de hesitação que ela não conseguiu evitar. Não sabia que o senhor estava chegando. Não avisei. Ele não levantou os olhos dos papéis. Bom dia, Matilde. Bom dia. Vou chamar a Helena para preparar o café do senhor. O café já está feito. Helena preparou antes de eu descer. Matilde olhou para a xícara, para a chaleira sobre o fogão, para a mesa posta com cuidado. 2 xícaras, não uma, porque Helena tinha servido a si mesma também, por instrução explícita de Miguel. Os olhos da governanta pousaram na segunda xícara com uma expressão que durou menos de um segundo, mas que continha um mundo inteiro de objeção. Entendo, disse ela. Senta, Matilde. Preciso conversar com você. Ela sentou na cadeira de frente, as mãos cruzadas sobre a mesa, a coluna impecável. Miguel fechou os papéis, olhou para ela diretamente. Mudanças vão acontecer na fazenda. No modo de administrar, no modo de tratar as pessoas que trabalham aqui. Quero que você entenda isso logo no começo, para que não haja mal entendido depois.
O Senhor é o patrão, disse Matilde. As ordens do Senhor serão cumpridas. Bom, ele voltou para os papéis. Matilde ficou sentada por mais um momento, esperando ser dispensada. Quando percebeu que não haveria mais palavras, se levantou e saiu da cozinha com o mesmo passo controlado de sempre. Mas seus olhos, antes de sair, varreram o ambiente inteiro e fixaram por um instante em Helena, que estava de costas lavando a louça do café, os ombros levemente menos curvados do que ontem. Matilde notou e começou a calcular. Os dias que se seguiram foram uma espécie de espanto quieto para Helena. Miguel chamou Matilde para uma conversa formal no segundo dia e saiu dela com instruções claras. Todos os trabalhadores da fazenda teriam refeições adequadas, servidas em horários definidos. As hierarquias de conveniência, quem come antes, quem come sobras, quem come de pé, estavam abolidas. Helena passaria a fazer suas refeições no mesmo horário e no mesmo espaço que as outras empregadas da casa. Matilde acatou sem contestar. Mas Helena sentiu o peso dos olhos da governanta sobre si, toda vez que se servia de um prato cheio, toda vez que sentava à mesa, toda vez que usava talher. No quinto dia, Miguel chamou Helena ao escritório. Ela foi com o coração na garganta, convicta de que havia feito algo errado sem saber o quê. Ele estava de pé perto da janela, com um pedaço de papel na mão. "Você sabe ler?" perguntou sem preâmbulo. "Sei, senhor. E escrever também." Ele pareceu genuinamente satisfeito. "Meu pai deixou a correspondência da fazenda num estado criativo. Preciso de alguém que me ajude a organizar os registros na biblioteca. Os livros contábeis, as cartas, os contratos. Você teria disposição para isso?" Helena ficou olhando para ele. "O senhor está me oferecendo trabalho na biblioteca?" "Estou. Mas eu sou empregada da cozinha e da limpeza. Você é empregada da fazenda Santa Aurora." Ele colocou o papel sobre a mesa. "E na fazenda Santa Aurora, as pessoas trabalham onde têm mais capacidade de ajudar. Se você sabe ler e tem cabeça para a organização, seria um desperdício te deixar só limpando o chão." Helena olhou para o papel. Eram anotações em colunas, números e nomes misturados sem critério aparente. Ela estendeu a mão, pegou o papel, o olhou por um momento. "Isso aqui está misturando dois registros diferentes", disse. "Parece que alguém foi anotando despesas e receitas na mesma coluna sem separar. Posso reorganizar por data e por categoria, se tiver um caderno novo." Miguel olhou para ela com uma expressão que não era surpresa exatamente. Era reconhecimento, o olhar de quem viu algo que estava esperando confirmar. "Caderno novo você vai ter", disse ele. "Começa amanhã." Numa tarde de sol da semana seguinte, uma das outras empregadas, uma moça chamada Brígida, de bochechas rosadas e jeito direto, bateu na porta do cômodo de Helena com um embrulho nas mãos. "O seu Miguel mandou", disse, entregando e saindo antes que Helena pudesse fazer perguntas. Dentro do embrulho havia 2 vestidos. Um era bege, simples, com botões pequenos na frente, roupa de trabalho, digna e bem feita. O outro era azul claro, com um colarinho de renda discreta e mangas até o cotovelo. Helena ficou parada com os 2 vestidos sobre a cama por um longo tempo. Depois trocou o vestido desbotado que usava pelo azul. Havia um espelho pequeno na parede do corredor que levava ao banheiro. Um espelho de cabo simples que ficava pendurado num prego há tanto tempo que ninguém mais prestava atenção nele. Helena parou na frente dele e ficou olhando. A mulher refletida tinha os mesmos olhos castanhos, o mesmo cabelo escuro, as mesmas mãos que sabiam lavar e esfregar e carregar. Mas o vestido azul fazia algo com a cor da pele, com o jeito que os ombros se encaixavam, com o contorno do rosto que o vestido velho nunca tinha deixado aparecer. Ela parecia ela mesma.
uma versão dela que tinha ficado guardada em algum lugar durante 18 meses de luto e 8 meses de sobras frias. Ficou olhando por mais tempo do que planejava. Não percebeu que Miguel havia passado pelo corredor até ele já ter parado. Ele não disse nada imediatamente. Ficou parado a uma distância respeitosa, olhando não para ela, mas para o espelho, para a imagem dela no espelho, com uma expressão que não era pena. Pena ela já conhecia. Pena tinha o jeito de quem está olhando para baixo. O jeito de Miguel era horizontal. Era o olhar de quem está vendo algo que merece ser visto. Fica bem em você, disse ele, simplesmente. Helena desviou o olhar do espelho. Obrigada pelo vestido, senhor. Não era necessário. Era, disse ele. E saiu pelo corredor sem acrescentar mais nada. Helena ficou sozinha na frente do espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não desviou o olhar. Do outro lado da casa, Matilde observou a cena pela fresta da porta do seu quarto. Seus lábios não se mexeram. Seu rosto não mudou, mas seus dedos apertaram a borda do pano que segurava até os nós embranquecerem. Ela tinha servido ao pai de Miguel por 16 anos. Tinha administrado aquela casa com punho firme quando o velho adoeceu. Tinha assumido que quando o herdeiro voltasse, viria a agradecer o que ela havia preservado. Dependeria dela para entender como a propriedade funcionava. A consultaria antes de tomar qualquer decisão. Em vez disso, ele estava servindo leite em porcelana para uma viúva sem terra e colocando-a para trabalhar na biblioteca. Matilde soltou o pano. Começou a pensar com a clareza fria que sempre a havia servido bem. Havia outras maneiras de resolver situações como essa. Havia ferramentas que uma mulher com 16 anos de acesso a uma casa conhecia muito bem. Havia, por exemplo, o rosário de contas de Madrepérola, que pertencera à falecida senhora Soares, guardado numa caixinha de cedro no segundo gaveta da cômoda do quarto principal. Matilde foi até a cômoda, abriu a gaveta, ficou olhando para a caixinha por um momento longo. Depois a fechou e voltou para seu quarto. Ainda não era a hora, mas a hora viria. Matilde era especialista em esperar. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. A água sobe. O rosário desapareceu numa quarta-feira. Miguel foi ao quarto principal para pegar os documentos de herança que guardava na escrivaninha e, por algum motivo que ele mesmo não saberia explicar direito, abriu a gaveta da cômoda onde ficava a caixinha de cedro da mãe. Ritual de memória, talvez. Um modo de ainda conversar com ela de alguma forma. A caixinha estava lá. O rosário não. Ele olhou por todo o quarto. Vasculhou as outras gavetas, a estante, o espaço embaixo da cama. Chamou Brígida e pediu que verificasse se alguém tinha visto. Brígida voltou com as bochechas menos rosadas do que de costume e um jeito de não conseguir olhar nos olhos. Dizem que... Começou ela. Parou. O senhor precisa falar com a dona Matilde. Matilde estava esperando na sala como se soubesse que seria chamada. Talvez soubesse. Coisa muito delicada, disse ela, antes que Miguel pudesse falar. Não queria trazer isso ao senhor. Mas depois de pensar muito, entendi que seria errado esconder. O que você viu? Não vi, ouvi. Fui ao corredor de noite para buscar água e ouvi um barulho vindo do quarto da Helena. Uma pausa calculada. Não devia ter olhado, mas olhei. E ela estava com alguma coisa na mão que brilhava. Eu não tenho certeza, seu Miguel. Não quero acusar ninguém sem prova. Miguel ficou em silêncio. Mas se o senhor quiser verificar o quarto dela, disse Matilde com um cuidado tão excessivo que seria possível, se alguém estivesse prestando atenção no tom, identificar o prazer embaixo. Só para descansar o coração do senhor. Foram ao cômodo de Helena quando ela não estava. Estava na biblioteca, organizando os registros. Matilde conduziu. Miguel foi porque precisava saber a verdade e porque ainda não havia aprendido, naquele momento, que Matilde era especialista em construir verdades do zero.
O rosário estava debaixo do colchão. Matilde não disse nada. Ficou parada na porta com uma expressão de quem sofre ao ter razão. Miguel ficou olhando para o rosário nas próprias mãos. O mesmo rosário que sua mãe passava entre os dedos todas as noites, que cheirava ainda, ou ele imaginava que cheirava, ao perfume de violeta que ela usava. Sentiu algo que não era raiva, era confusão. Era a desconfortável sensação de estar com uma certeza que o coração se recusava a confirmar. Quando Helena voltou da biblioteca e foi chamada à sala, soube antes de entrar que algo estava errado. Entrou e viu a expressão de Miguel, não dura, mas fechada, como uma janela que foi trancada. E viu o rosário sobre a mesa e entendeu tudo num segundo. Isso foi encontrado no seu quarto, disse ele. Ela olhou para o rosário, depois para ele. Eu nunca peguei isso. Helena, eu nunca entrei no quarto principal, nunca. A voz dela saiu mais firme do que ela esperava. Não peguei o rosário da sua mãe. Juro isso com o que tenho de mais sagrado, que não é muito, mas é tudo que me resta. Miguel ficou em silêncio. Havia algo na voz dela. Uma qualidade que não era apenas desespero de quem foi pega, mas a indignação específica de quem está dizendo a verdade e não está sendo acreditado. Ele conhecia essa diferença. Passou anos num escritório de advocacia na cidade e aprendeu a ouvi-la. Mas havia o rosário. E havia a palavra de Matilde. E havia 16 anos de Matilde, conhecendo a fazenda contra 8 meses de Helena. Vai precisar deixar a casa por esta noite, disse ele por fim. A voz tinha um tom plano que custou esforço para manter assim. Enquanto eu penso sobre o que fazer. Helena olhou para ele por um momento longo. Seus olhos não tinham súplica. Tinham algo mais difícil de suportar. Tinham a expressão de alguém que esperava isso, que sabia que eventualmente seria assim, que nunca tinha realmente acreditado que podia ser diferente. Ela assentiu. Saiu para pegar a trouxa. Estava chovendo de novo quando atravessou o portão da fazenda Santa Aurora. A mesma chuva grossa e lateral de dezembro que molha rápido e não tem misericórdia. Ela caminhou sem destino definido, a trouxa debaixo do braço, os pés já encharcados depois de 200 metros. Não chorou. Já estava além de chorar. Era uma dor diferente. Mais antiga, mais cansada, a dor de alguém que provou, ainda que brevemente, que o mundo podia ser diferente, e então viu essa prova ser retirada. Na fazenda, Matilde serviu o jantar de Miguel com uma eficiência silenciosa e satisfeita. Miguel comeu sem fome, olhando para o prato. O cavalo se chamava Sultão, e era o animal mais velho da fazenda, comprado pelo pai de Miguel há 15 anos, com dinheiro que mal havia, e tratado desde então com um cuidado que o velho raramente estendia às pessoas. Miguel havia crescido montando Sultão. Havia aprendido nele o que era equilíbrio e paciência. O curral ficava nos fundos da fazenda, perto do riacho. O riacho, naquela noite de chuva intensa, transbordou. Brígida correu até a casa, gritando que o curral estava alagando e Sultão estava preso. Os outros homens da fazenda estavam do outro lado da propriedade, distantes demais para chegar a tempo. Miguel saiu correndo com uma lanterna, os pés afundando na lama, e quando chegou ao curral, viu a água já na altura do joelho e Sultão encostado na cerca do fundo, a água subindo pelo flanco, os olhos arregalados de pânico. A porta do curral estava travada de fora, pelo peso da enchente que empurrava contra ela. Miguel empurrou de novo. A corrente estava forte demais. E então viu, pela luz tremida da lanterna, uma figura entrar na água pela lateral. Helena. Ela tinha voltado. Ele não saberia depois dizer por que ela havia voltado, se estava esperando na estrada, se tinha ouvido o barulho, se alguma coisa simplesmente a fez mudar de direção. Mas estava lá com a água na cintura, empurrando a porta do curral pelo outro ângulo, e o esforço conjunto fez a madeira ceder.
Sultão saiu em disparada, quase derrubando os dois. A correnteza era mais forte do que parecia. Helena perdeu o equilíbrio num momento em que o chão cedeu embaixo do pé, e a água a levou por uns metros antes de Miguel conseguir agarrar o braço dela e puxá-la para a margem. Ela estava tremendo, exausta, os dentes batendo. Miguel a segurou pelos ombros, olhando para o rosto dela à luz da lanterna. O rosto molhado, o cabelo colado, os olhos que tentavam focar nele. E sentiu alguma coisa se reorganizar dentro do peito com uma violência quieta. Quem planta mentira não entra na enchente para salvar o que a mentira deveria destruir. Isso não era raciocínio, era certeza, do tipo que chega antes da lógica. Você quase morreu, disse ele. O sultão está bem? Respondeu ela. Ele ficou olhando para ela por um momento. Está. Então tá bom. E os dentes voltaram a bater. Miguel tirou o casaco e colocou nos ombros dela ali mesmo na lama, com a chuva ainda caindo. Você vai entrar na casa, disse. Você vai ao quarto de hóspedes, vai se trocar, vai se cobrir, e amanhã de manhã eu vou descobrir exatamente como aquele rosário foi parar debaixo do seu colchão. Helena o olhou com aquela expressão que ele estava aprendendo a reconhecer. A expressão de alguém que não sabe ainda se pode acreditar no que está ouvindo. E se o senhor descobrir que eu estava mentindo? Perguntou ela. Não estava, disse ele. Entraram juntos pela porta do jardim, encharcados os dois, e Matilde os viu do corredor com os olhos que calculavam e uma boca que não traiu nada. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Matilde sentiu algo que não estava acostumada a sentir. Sentiu que talvez o chão não fosse tão sólido quanto parecia debaixo dos seus pés.